Milhares de israelitas vagando por um deserto escaldante. A pele queimando sob o sol do Oriente Médio, gargantas secas e o desespero tomando conta de todo o acampamento. E de repente, água fresca e abundante jorra de uma rocha literal, física, ali no meio da península do Sinai. É uma imagem de sobrevivência brutal, mas que carrega um peso que vai muito além da sede física. Exatamente. Mas o detalhe que vira tudo de cabeça para baixo surge quando a gente mergulha no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo afirma de forma categórica que a geração do Êxodo não apenas bebeu água dessa rocha, mas que a rocha era Cristo. E é com esse choque exegético que começamos o estudo de hoje. Como uma pedra no deserto se transforma no Cristo pré-existente. Estamos lidando com uma lenda antiga sobre um poço mágico? Ou isso é uma afirmação teológica radical sobre a presença de Cristo na história de Israel? O que é absolutamente fascinante logo de cara é justamente o peso desse dilema, porque ele estabelece a missão da nossa análise profunda de hoje. Paulo não está apenas divagando sobre anedotas da história antiga para preencher espaço na carta. Ele pega a história de Israel e a transforma em um espelho retrovisor cristalino para a igreja do primeiro século. E o reflexo nesse espelho traz um alerta severo. Possuir privilégios espirituais grandiosos não funciona como um escudo mágico contra o juízo divino. Para entender o peso real desse alerta, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o mapa completo do texto. Existe uma tendência de ler o capítulo 10 como se fosse um parêntese, sabe? Uma digressão no meio da carta. Mas não é nada disso. Na verdade, este é o clímax absoluto de uma discussão densa que Paulo começou lá no capítulo 8 sobre um tema bem espinhoso para a época. Que é o consumo de carne sacrificada aos ídolos. Se conectarmos esse capítulo ao quadro geral da vida em Corinto, fica claro que o perigo ali não era só uma questão de dieta. Era um flerte muito arrogante com a idolatria. Uma arrogância baseada em uma falsa sensação de segurança. A comunidade cristã em Corinto basicamente raciocinava assim: nós já fomos batizados, nós participamos da ceia do Senhor, nós temos o conhecimento verdadeiro, portanto, estamos vacinados. Eles se achavam totalmente imunes a qualquer perigo espiritual caso fossem a um banquete dentro de um templo pagão. E para desconstruir essa arrogância, Paulo adota um estilo literário muito específico, que é uma espécie de midrash, ou uma tipologia bíblica estendida. Ele pega o Antigo Testamento, a autoridade máxima, e diz para aqueles cristãos gentios: vejam o que aconteceu com os nossos pais. E ao chamá-los de nossos pais, ele puxa os gregos para dentro da árvore genealógica de Israel. Isso estabelece que a igreja está na mesma continuidade histórica e escatológica do povo do deserto. E para desembaralhar a genialidade desse texto, nós temos o apoio de 3 mentes acadêmicas que estudaram isso a fundo: Gordon Fee, David Garland e Anthony Thiselton. E o mais rico disso tudo é que eles não concordam em tudo, o que eleva muito o nível do nosso estudo teológico hoje. Vale muito a pena entender as lentes que cada um usa antes de entrarmos nos versículos. Gordon Fee, por exemplo, lê o texto por uma lente reformada e intensamente pastoral. Ele foca na exegese histórico-gramatical e defende a lealdade pactual. Para ele, a aliança é o centro, e ele rejeita qualquer visão hipersacramentalista que os coríntios pudessem ter. Já o David Garland adota uma abordagem bem diferente. Ele nos puxa para o chão sociológico e histórico. Ele conecta o texto às pressões reais do primeiro século, aos templos pagãos e ao mercado de carnes, o Macellum. E ele também traça paralelos fortíssimos com tradições exegéticas judaicas. E fechando a nossa tríade, temos o Anthony Thiselton, que segue uma abordagem retórica e linguística. Ele usa conceitos da filosofia da linguagem para explicar como Paulo usa metáforas poderosas para moldar a ética e a identidade da comunidade. É uma engenharia de palavras belíssima. Com essas ferramentas na mesa, a gente entra nos primeiros 5 versículos, onde Paulo lista os privilégios de Israel no deserto: a nuvem, o mar, a rocha.
E ele usa expressões intrigantes, dizendo que eles foram batizados em Moisés e que comeram do alimento espiritual. A analogia com os sacramentos da igreja parece inegável. Sim, e esse é o consenso mínimo entre os nossos 3 estudiosos. Paulo está desenhando uma linha reta entre a libertação no deserto e a experiência com o batismo e a ceia. Mas as divergências acadêmicas aparecem quando definimos os detalhes. O que exatamente Paulo quer dizer com alimento espiritual quando se refere ao maná? Para Garland, a resposta está na origem do alimento. Baseado em Êxodo, ele argumenta que o pão veio do céu de forma sobrenatural, logo, é espiritual. Mas Fee vai além dessa leitura literal. Ele defende que Paulo escolheu o termo espiritual de forma calculada, com um duplo propósito. Servia para descrever o sustento divino literal no deserto, sim, mas principalmente para tipificar a ceia cristã. Paulo está apontando para uma realidade que exigia um discernimento que os coríntios claramente não estavam tendo. Isso nos joga de volta àquela questão explosiva da rocha. O texto grego usa a palavra Petra e afirma que era uma rocha que os acompanhava. É muito difícil ler isso sem imaginar uma pedra rolando pelas dunas atrás do acampamento de Israel. Garland aponta que Paulo herda uma tradição exegética judaica forte. Existiam textos rabínicos e tradições conhecidas como o Poço de Miriam, que descreviam um poço milagroso que viajava com o povo. Mas a grande sacada de Garland é notar que Paulo pega essa tradição popular e insere nela uma reviravolta cristã chocante. Thistleton adiciona a camada do judaísmo helenístico a isso. Ele lembra que autores como Fílon de Alessandria viam a rocha como uma personificação da sabedoria divina que sustentava o povo. Só que o Gordon Fee não se contenta com a ideia de que Paulo estava apenas reciclando lendas rabínicas ou metáforas sobre a sabedoria. Fee aponta para uma transferência teológica muito mais densa e enraizada em Deuteronômio 32. Naquele cântico, Javé é repetidamente chamado de a rocha de Israel. E a argumentação do Fee é que Paulo faz algo monumental. Ele pega o título exclusivo de Javé e o aplica diretamente ao Cristo pré-existente. Paulo não está falando de pedras mágicas. Ele está declarando a presença ativa e salvífica do próprio Cristo nos eventos do Antigo Testamento. Exato, o impacto disso é devastador para a lógica dos coríntios. Paulo constrói esse pedestal de privilégios divinos incríveis, o batismo no mar, o pão celestial, a água provida pelo próprio Cristo, apenas para derrubar tudo no versículo 5. Ele diz que, apesar de tudo isso, os corpos daquela geração ficaram prostrados pelo deserto. O privilégio gigantesco não garantiu a aprovação final deles, porque eles cederam à idolatria. E é aí que chegamos na seção dos versículos 6 a 13, onde Paulo coloca esses eventos como tipos, exemplos negativos que servem de alerta. E também esbarramos em um dos maiores mistérios textuais dessa carta. A famosa discrepância numérica no versículo 8. Paulo afirma que por causa da imoralidade, caíram 23 mil num só dia. E qualquer estudante cuidadoso que cruze essa informação com o livro de Números 25 vai notar atenção. A narrativa de Números que descreve o pecado com as mulheres moabitas diz claramente que morreram 24 mil. Como a gente resolve essa matemática? Paulo se confundiu com os pergaminhos? Garland oferece uma solução que é uma verdadeira aula de como o texto sagrado era manuseado na antiguidade. Ele argumenta que isso não foi um lapso de memória de jeito nenhum. A exegese do primeiro século frequentemente fundia textos para extrair um significado teológico mais profundo. Então Garland propõe que Paulo pegou os 24 mil de Números 25 e os misturou com outro evento trágico. Precisamente com Êxodo 32, a adoração do bezerro de ouro, onde o texto diz que 3 mil homens morreram pela espada. Ao usar o número muito incomum de 23 mil, Paulo está sinalizando para o leitor atento que ele fundiu intencionalmente as duas rebeliões. Genialidade disso é a mensagem teológica que fica. Ele liga indissociavelmente o pecado sexual, que era o foco em Números, à idolatria explícita do bezerro de ouro. Para uma igreja vivendo em Corinto, uma cidade notória por misturar culto pagão com prostituição cultual, o recado é direto.
participar de rituais nos templos vai arrastar a pessoa para a corrupção moral completa. O espelho está bem na frente do rosto deles. Mas Paulo não encerra o raciocínio apenas com condenação. Ele finaliza essa parte no versículo 13, garantindo que Deus providencia uma via de escape. E aqui é fundamental limparmos as lentes modernas. Quando o versículo fala de provação, ou peraismos no grego, a leitura ocidental quase sempre joga isso para o campo psicológico. A gente pensa na tentação interna de cometer um pecado secreto. E a lente sociológica de Garland é cirúrgica para corrigir isso. No contexto dos cristãos de Corinto, a pressão era brutalmente externa. A provação era o risco de ostracismo total, a exclusão cívica e a ruína financeira que um cristão sofreria se recusasse convites para os banquetes nos templos financiados pelas elites da cidade. Traduzindo para nossa realidade econômica, seria como um profissional que perde todos os seus contratos e seu sustento simplesmente porque se recusa a participar de rituais que violam a sua aliança com Deus. A pressão para dizer que é só um pedaço de carne e ceder devia ser esmagadora. E a promessa que Paulo resgata é que Deus dá a força exata para suportar essa perseguição social. A via de escape não é necessariamente o fim do sofrimento, mas a capacidade divina de não ceder à idolatria por medo da pobreza ou da exclusão. Isso retira qualquer desculpa que os cristãos pudessem usar para flertar com o paganismo, o que prepara o terreno para a próxima sessão, dos versículos 14 a 22. Paulo sobe o tom e diz abertamente para fugirem da idolatria. Ele contrasta a mesa do Senhor com a mesa dos demônios, através de uma palavra crucial, koinonia, que nós costumamos traduzir como comunhão ou participação. E aqui a abordagem retórica do Thistleton brilha. Ele introduz o conceito da dupla referência do filósofo Paul Ricoeur para explicar a ceia. O pão e o cálice não são unidimensionais. Eles apontam na vertical, para a história, para o sacrifício de Cristo, mas simultaneamente apontam na horizontal, para a solidariedade e união inquebrável da Igreja. Essa é a verdadeira essência da koinonia, uma rede de lealdade mútua. Um detalhe literário que o Gordon Fee destaca aqui é muito revelador. Em todos os evangelhos, a ordem da ceia é sempre o pão primeiro e depois o cálice. Mas Paulo inverte isso nessa passagem. Ele menciona o cálice de bênção antes do pão. E Fee argumenta que ele faz isso justamente para terminar a frase com foco no pão, o que permite a ele engatar a metáfora de que, como há um só pão, a igreja é um só corpo. Exatamente. A koinonia não é uma experiência mística de absorver a essência da divindade, que era a visão pagã grega. É uma renovação de lealdade pactual. É dizer, eu pertenço a Cristo e a esse corpo de irmãos. O que nos leva ao choque com os ídolos. Paulo concorda que o ídolo físico, o bloco de mármore, não é nada. Júpiter não é real. Mas ele traz uma cosmovisão pesada ao dizer que por trás dos sacrifícios pagãos operam demônios. Esse é o ponto pacífico entre os comentaristas. O objeto é a ficção, mas a instituição do culto pagão e as forças espirituais ali manipuladas são perigosamente reais. O cristão que se senta num banquete no templo de Apolo está entrando em parceria, em koinonia com as trevas. E tentar fazer isso enquanto se tem o sangue da aliança de Cristo é provocar o ciúme do Deus zeloso. A ironia de Paulo é dolorosa. Somos por acaso mais fortes do que o Senhor? E depois desse estrondo teológico, a paisagem do texto muda completamente do versículo 23 em diante. Saímos do ambiente carregado do templo pagão e caímos no meio da rua, no Macellum, o mercado público de carnes. E aqui Paulo emite uma regra que deve ter deixado os cristãos de origem judaica perplexos. Comam de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas. Parece uma contradição imensa, depois de mandar fugir da idolatria. Mas Garland e Fee mostram como isso revela a teologia profunda de Paulo sobre as coisas indiferentes, a adiafora. O que Paulo faz aqui é totalmente antifarisaico. Fora do recinto do templo, a carne volta à sua condição original de criação. Paulo implode a necessidade dos cristãos agirem como detetives espirituais,
investigando a origem de cada filé no mercado. Ele usa o Salmo 24, afirmando que a terra é do Senhor e a sua plenitude. É uma declaração de liberdade radical, mas essa liberdade encontra um limite muito prático na exceção que Paulo descreve a seguir, sobre os jantares em casas de pagãos. Se um cristão é convidado para jantar por um descrente, a regra da liberdade continua. Coma tudo que for servido. Porém, se o anfitrião fizer questão de dizer que aquela carne foi sacrificada aos deuses, o cristão deve parar e não comer. E o motivo dessa recusa costuma ser mal interpretado hoje. Muitos dizem que é para proteger a consciência de algum cristão mais rigoroso e fraco que estivesse junto na mesa. Mas Garland e Deselton batem na tecla de que a recusa não é sobre proteger emoções religiosas frágeis de outro crente. A recusa acontece por causa da consciência do próprio pagão que fez o aviso. Ao rotular a comida como um sacrifício, o anfitrião pagão transformou aquele bife em uma declaração religiosa pública. Se o cristão continuar mastigando sem falar nada, ele está, na visão do pagão, endossando a validade daquele ídolo. O pagão vai concluir que o Deus cristão aceita dividir a glória. A leitura do Teaselton aqui é libertadora. Paulo tira das costas da igreja a neurose com a pureza química ou ritual do alimento. O foco ético muda para o testemunho público e para a lealdade relacional. E olhando para o arco completo do capítulo 10, a interação entre esses três estudiosos gera uma síntese formidável. Fee defende a exclusividade da aliança e a solidariedade do corpo com unhas de dentes. E Garland nos faz sentir o cheiro do mercado e o peso esmagador da pressão social em Corinto, mostrando que a teologia do Fee tinha um custo financeiro altíssimo na vida real. Enquanto Teaselton revela a mecânica refinada por trás da linguagem de Paulo, provando como palavras como koinonia reconfiguram a mente. Juntos, eles deixam claro que a teologia acadêmica mais densa desemboca em consequências práticas extremas para a vida diária. E o resultado dessa tensão exegética é uma definição muito afiada de liberdade cristã. A mensagem central é que a verdadeira liberdade não é o direito de caminhar na beirada do abismo da idolatria para ver até onde podemos ir sem cair. Pelo contrário, a liberdade é o privilégio de usar a nossa comunhão com Cristo para edificar o próximo. O desafio inevitável que fica para quem estuda esse texto hoje é a ponte de aplicação. Nós não moramos perto de um Macellum greco-romano, ninguém vai ao supermercado perguntar se a carne foi dedicada a um deus grego. Como trazer esse peso exegético para a vida real e contemporânea? Essa tradução é vital. Nós não temos altares de pedra nas calçadas, mas somos constantemente convidados a sentar em mesas corporativas, ideológicas e sociais que exigem lealdade e compromisso ético. Mesas que demandam cumplicidade com a injustiça ou com lógicas contrárias ao reino para que possamos pertencer ou ascender profissionalmente. E o texto não diz para nos isolarmos. Paulo diz para frequentar o mercado, ir às casas dos não-crentes, viver na sociedade com liberdade, mas ele traça uma linha vermelha inegociável. Quando a participação em um espaço, ou mesmo o endosso de um discurso, exige que a gente comprometa nossa lealdade exclusiva a Cristo, nós precisamos levantar da mesa. Para não endossar lógicas idolátricas modernas. E encerrando a análise de hoje, deixamos uma provocação que deve ressoar na mente de quem acompanha nossa jornada pelo texto. Os coríntios caíram no laço da idolatria exatamente porque se sentiam intocáveis, muito confortáveis com sua própria ortodoxia e com seus sacramentos. A grande pergunta é: onde será que a igreja dos nossos dias está construindo uma falsa sensação de segurança? O conhecimento teológico apurado e as liturgias impecáveis podem estar nos cegando para idolatrias muito mais sutis. O exemplo do deserto grita que privilégio não significa isenção de obediência. Fica esse desconforto necessário. E preparem-se, porque no nosso próximo estudo, a tensão em 1 Coríntios só aumenta. Vamos mergulhar no complexo capítulo 11, enfrentando os debates sobre a cobertura de cabeça e os escândalos sociais que estavam dividindo a igreja bem na hora da ceia do Senhor. Vai ser uma análise imperdível.